Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá a todos, meu nome é Fernando Procópio Palazzo, eu sou mestrando em criminologia pela Universidade Erasmus em Roterdã e pela Universidade Ghent, na Bélgica. Sou especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal do professor Juarez Cirino dos Santos e trabalho como assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E quero agradecer o convite feito pelo Augusto, dizer que é um grande prazer estar aqui debatendo com ele as ciências criminais. Augusto, que é um grande entusiasta do bom direito, das ciências criminais, uma pessoa a quem eu atribuo alta estima sempre pela busca pelo conhecimento, pelo caráter progressista, democrático, e é muito bom estar aqui e poder contribuir nesse tão importante debate. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite para debater o tema de sua pesquisa, né, que vamos há pouco adentrar, e também quero te agradecer pelos elogios a mim feitos. Eu convidei o Fernando para participar desse episódio para tratarmos de um tema relacionado à execução penal, à progressão de regime na execução penal em relação ao exame criminológico. Essa ideia ela partiu de um artigo que o Fernando produziu para o IBCCRIM, que se chama Ecos de Lombroso, o exame criminológico, a reincidência e o defeito no pé. Confira nesse episódio do Conversa Criminal Podcast. Fernando, sobre o teu artigo, como surgiu essa ideia? Por que você desenvolveu esse trabalho? Qual foi, sim, o objetivo fim como pesquisa e produção em relação a esse trabalho? Bom, o artigo ele foi inspirado em um acórdão que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Na época, eu trabalhava com o desembargador Edivino Bocchia. Eu estava fazendo minha pós-graduação com o professor Juarez Cirino dos Santos e como todo estudante que começa a mergulhar na questão da criminologia, o professor Juarez Cirino muito mais na criminologia radical, que são temas tão palpitantes e cativantes, e você passa a ter um olhar mais crítico a respeito do direito penal, do sistema penal. E na época, em 2010, chegou um caso muito interessante para a relatoria do desembargador Edivino, em que uma pessoa que havia sido condenada pela prática do crime de latrocínio, ela havia cumprido o requisito objetivo, temporal, para obter a progressão de regime, mas ela teve o pedido indeferido pelo juiz da vara de execução penal sob o argumento de que o exame criminológico era desfavorável, e esse exame ele apontava como fundamento que o réu teria uma propensão para reincidir porque possuía um defeito no pé. E então, para qualquer estudante de direito penal e que tenha um contato também com escolas criminológicas, é intuitivo o fogo que acende em relação a Cesare Lombroso, a questão do homem delinquente e enfim, até o que leva, né, o próprio título do artigo, esses ecos de Lombroso que ainda nós podemos ouvir nos dias de hoje. E, Fernando, até 2003, o exame criminológico era um dos requisitos obrigatórios para a progressão de regime na execução penal. Então, a partir de 2003, foi retirada essa obrigatoriedade. Só para definir para o nosso ouvinte, em que consiste ou consistia esse exame criminológico? Como se dava esse... Bom, para nós definirmos o exame criminológico, nós precisamos fazer uma antessala, assim dizendo, um pouco dogmática, criminológica, para já ficar um alerta no sentido de que, dependendo da interpretação que o ouvinte, o aluno, for fazer do exame criminológico, dois caminhos poderão se abrir.
um caminho que vai acabar resultando na crença de um direito penal curativo, de um direito criminal que soluciona, que adequa pessoas para um direito penal que segue um mito da asepsia em busca do homem standard, ou um direito penal com uma leitura mais crítica, que vai buscar parâmetros mais democráticos, parâmetros que venham analisar o fato e não a pessoa, algo que, convenhamos, foge da razão de ser do direito analisar pessoas, o direito penal, então, do autor. Mas em uma ideia bem simples, o exame criminológico ele é uma perícia cujo objetivo é descobrir a capacidade do condenado para retornar à convivência extramuros, ou seja, a buscar verificar se o condenado está apto para ser reinserido na sociedade. As raízes do exame criminológico passam muito por esse caráter expiatório do direito penal. Para aqueles que tiverem interesse, olha, desde olhar, por exemplo, o próprio livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, ver como evoluiu o sistema penal em busca de fazer usando as palavras do Michel Foucault, essa domesticação das pessoas. Então, o exame criminológico foi assim, pode-se dizer que ele é um eufemismo voltado a tentar catalogar, entender a pessoa se ela está dentro dos parâmetros do então aceitável homem standard para aquele momento da sociedade para poder então ser reinserido e recebido por essa sociedade do qual ele foi perigoso, ele foi nocivo. O que a gente pode concluir é que o exame criminológico ele dá uma certa abertura para subjetividade. E o problema de subjetividade no direito é que você também pode dar espaço para um arbítrio, uma decisão arbitrária. E ainda mais falando em direito penal, você ainda dá margem para um direito penal do autor, né? Uma forma de etiquetamento social ou seletividade penal, e por esse elemento subjetivo você poderia impedir ou dificultar a progressão de um regime fechado para um semiaberto, por exemplo, né? E creio que em razão dessa problemática, em 2003, o legislador fez essa alteração para afastar essa obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão do regime, ficando apenas os atuais requisitos, né, objetivos ali do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que seria o cumprimento ali daquele percentual da pena, né, depender do crime, é claro, e o atestado de bom comportamento carcerário, que seria, assim, uma certa forma de subjetividade do diretor da unidade prisional, mas também não seria uma margem tão elástica, né? Porque o diretor ele teria que demonstrar, né, que o apenado cometeu alguma falta grave, ou enfim, e mesmo, né, nesses procedimentos que apuram falta grave, o apenado ele também teria direito a um devido processo legal ali na apuração dessa falta administrativa, na execução da pena. Então, vamos dizer assim, acaba tendo uma segurança jurídica muito maior do que era até então com o exame criminológico. Você concorda, Fernando? Com certeza, Augusto. O exame criminológico, ele de certa forma, ele acabou virando uma cláusula aberta revestida de cientificidade, de legitimidade, para simplesmente num pseudo-tecnicismo ter uma discricionariedade para simplesmente não soltar determinados criminosos. Porque a partir do momento que o direito ele tenta fazer uma suposta interdisciplinaridade entre antropologia, psiquiatria, então acaba abrindo margem para adentrar em critérios de uma análise do comportamento humano que vão muito além daquilo que a lei criminal ela está apta a atender. Então, assim, até no meu artigo, que eu acho que é um exemplo bem interessante,
porque o habeas corpus que foi julgado pelo Tribunal do Paraná, ele tratava de... A pessoa que estava buscando o direito, ela tinha sido condenada por crime de latrocínio. E convenhamos, é um crime que desperta natural, ojeriza, sabe, um sistema, uma aversão, a pessoa... Alguém perdeu a vida... Ninguém nega que é um crime grave, né? Exato. Ninguém nega que é um crime grave. Exato, mas aí a grande questão é que nós estamos falando de paixões, né? O direito não pode ser regido por paixões, por impulsos. Então, assim, no caso, ali o exame criminológico, ele foi essa porta de entrada para simplesmente justificar uma opção de deixar a pessoa presa. E, por exemplo, se você for analisar as raízes um pouco do exame criminológico, é interessante e eu acho uma leitura sempre recomendável para quem tem mais interesse sobre qualquer tema criminal, é também buscar um pouco o que os autores da época falavam a respeito. Mais do que buscar alguma citação, alguma coisa, no meu artigo eu fui olhar alguns autores que comentavam na década de 70, 60, e foi muito interessante, por exemplo, porque naquela época a percepção, por mais que já tivesse alguma questão mais crítica, né, mas não digo ainda no Brasil, mas a própria criminologia crítica que estava, né, tendo seus expoentes também ali na Itália, com Alessandro Barata, enfim, claro, e também outros tantos autores europeus que vinham se desenvolvendo. Mas aqui, por exemplo, eu achei uma obra de 2 juízes do estado de São Paulo, Luiz Roberto de Almeida e Evaldo Veríssimo Monteiro dos Santos, 1975, e que eles chegam a afirmar que o exame criminológico, por intermédio dele, seria possível responder várias questões que envolvem o criminoso na sua conduta antijurídica, antissocial e seu possível retorno à sociedade, e eles chegam a enunciar que o exame criminológico possibilita a existência de um princípio da legenda natural do criminoso, ou seja, eles estão, por via oblíqua, o que você quiser falar, eles estão... O exame criminológico ele está colocando uma etiqueta no criminoso, é uma legenda sobre o que essa pessoa pode fazer. Então é uma pretensão. Não vamos nem entrar na questão deficitária do sistema penal brasileiro, mas assim, vamos imaginar, mesmo em um cenário em que existissem condições para tanto, é uma pretensão muito grande você conseguir ter uma legenda natural do criminoso. Então, o exame criminológico, sim, ele abre margem para interpretações subjetivas, que é o que nós temos visto, casos de repercussão nacional, que sim, causam repulsa, causam indignação, mas o problema é que as coisas têm que ser bem feitas, elas não podem ser feitas com base em remendos. E, no caso, o exame criminológico ele virou, vamos assim dizer, a tábua de salvação para um sistema mal feito, punitivista, que tenta, de alguma forma, por um discurso oficial, legitimar a manutenção de pessoas na prisão, em contrariedade àquilo que a lei assegura, e assim mantê-las presas por motivos de alta carga discricionária. Então, Fernando, em 2003, como a gente comentou há pouco, teve essa reforma legislativa para afastar essa obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão no regime, no sentido até de afastar essa subjetividade, discricionariedade para que o apenado pudesse progredir de regime, correto? Correto. Pois então, a lei de execução penal, como nós havíamos comentado, ela citando a situação do entendimento que existia no Brasil, ela veio justamente da década de 80, ela vinha endossando esse entendimento. Se você olhar na exposição de motivos da lei de execução penal, ela fala que o exame criminológico ele é um dossiê da personalidade do réu e ela traz um ponto de conexão entre criminologia e o direito penal. E aí o que acontece? Então ela vem com essa crença e invocando a criminologia para
de fazer essa aferição do réu. Então, a redação originária do artigo 112, ela dizia que era necessário um parecer da comissão técnica de classificação e de um exame criminológico quando necessário. O Código Penal, no artigo 34, fala também com a previsão da necessidade de realização do exame criminológico. A LEP, no artigo 8º, no artigo 112, que eu acabei de mencionar, até que em 2003, né, que foi a Lei 10.792, que ela veio de uma forma peremptória e inequívoca, ela veio eliminar a necessidade do exame criminológico e substituiu para que o réu obtesse a progressão de regime, o cumprimento do lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional. Interessante observar que mesmo com o pacote anticrime da Lei 3.964, o artigo 112, parágrafo 1º, mantém a inexistência do exame criminológico. Então, em termos de uma legalidade estrita, ou seja, uma legalidade que não comporta qualquer juízo que extrapole os termos legais, não existe a palavra exame criminológico no artigo 112. Então, no atual momento que nós temos, e valendo lembrar que o direito penal, a legalidade estrita, a vedação de interpretações in malam partem, então, no atual status, no atual quadro legislativo da Lei de Execução Penal, qualquer invocação do exame criminológico, ele faz parte de alguma engenharia jurídica para justificar certas posições contra a legem. E poderiam argumentar, né, mas esse atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da unidade prisional também não seria também uma forma de subjetividade para impedir a progressão de regime, né, do apenado, mas também tem que ser considerado que nesse atestado de bom comportamento carcerário, o diretor da unidade prisional só vai apontar ali se houve alguma falta grave, se tem realmente de fato alguma conduta desse apenado que pudesse sim impedir essa progressão no regime. E outra coisa que tem que ser considerada também, que uma falta grave, ela tem um procedimento de apuração numa falta grave, né, que ocorre mediante o juízo da execução penal, ele também tem um devido processo legal, em que esse apenado ele também tem um direito de defesa para tentar afastar essa falta grave. Fernando, mas também tem uma outra problemática. Apesar do legislador ter afastado essa necessidade de exame criminológico, na jurisprudência não está bem assim, né? O judiciário acabou deixando uma margem para que fosse exigido esse exame, não foi? Então, como nós acabamos de pontuar, a Lei 10.792 de 2003, ela expressamente eliminou a figura do exame criminológico para fins de progressão de regime. O que acontece? O direito penal, nós podemos, isso assim, independente de qualquer acadêmico, qualquer argumento acadêmico ou científico, ele é um ramo que desperta paixões, ele envolve crimes, ele envolve a rejeição da sociedade, é natural. Então, assim, mas como a grande questão da pena e das suas repercussões, então elas têm toda essa problemática. O Tobias Barreto, um dos maiores pensadores juristas que esse país já teve, ele fala no livro dele, Estudos de Direito, que quem descobriu o fundamento da pena, descobriu o fundamento da guerra, porque a punição é algo muito complexo. Então, o que acontece? Quando o legislador eliminou o exame criminológico, ficou, em alguns segmentos da sociedade, justamente, dada a gravidade, o nosso país tem crimes extremamente brutais, crimes que causam repulsa, então buscou-se alguma solução para colmatar isso e impedir que, em determinados casos, tivesse algum argumento que impedisse a pessoa de obter a progressão. O primeiro movimento que teve nesse sentido, de forma mais marcante,
foi do próprio STF, com a súmula vinculante número 26, porque nós tivemos aquele momento em que a lei dos crimes hediondos vedava a progressão de regime, né? Era um regime integralmente fechado, foi reconhecida a inconstitucionalidade, então ficou a questão de quais critérios a serem adotados, uma vez que não tinha nenhum parâmetro a ser estabelecido. Então, a súmula vinculante 26 veio a estabelecer o lapso temporal e ela conclui falando que podendo o juiz determinar para o fim da progressão, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, aqui já, primeiro, a própria edição da súmula já demonstra um problema. Quando essa súmula vinculante número 6, ela foi proposta pelo ministro César Peluso, ele era juiz de carreira do estado de São Paulo. Quando ele propôs o verbete, o único ministro que se opôs foi o ministro Marco Aurélio, que, invocando elementos básicos do direito penal, afirmou que, da forma como o verbete estava sendo proposto, ele iria trazer uma interpretação analógica em prejuízo para o réu, que o STF não poderia atuar como legislador e que, se o fizesse, estaria restabelecendo a redação primitiva do artigo 112. Os demais ministros, alguns de uma forma muito genérica, discordaram. O ministro Lewandowski, mais uma vez, pegou e usou... A gente fala em cláusulas abertas, mas no Brasil tem um outro nível de cláusulas abertas. Ele pegou e falou que não, que o legislador, apesar de ter suprimido o exame criminológico, ele não aboliu a faculdade do juiz, dentro de um poder geral de cautela, em requisitar perícias. Isso daí não está na lei. Se você olhar o cuidado que o legislador tem em alguns temas, mas nesse tema ele não teve, não está na lei. E foi esse um fundamento assim que deu aquela recalchutada pretensamente jurídica, científica, para legitimar no âmbito do STF, com a súmula vinculante, essa faculdade do juiz poder ou não realizar o exame criminológico. E o que acontece? A situação, como nós podemos falar na sequência, também se repetiu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas aqui, além dessa questão problemática no STF, muito bem observada pelo ministro Marco Aurélio, e diga-se de passagem, uma constatação aferível por qualquer estudante de direito em seus estudos iniciais, de que premissas básicas do direito penal estavam sendo violadas. E mais, quando o verbete ainda coloca, olha, que o juiz pode, de modo fundamentado, exigir a realização do exame criminológico, para quem lida na área criminal, fica uma situação muito inusitada, no sentido de como fundamentar de uma forma juridicamente legítima a necessidade do exame criminológico. O juiz vai alegar o quê? Com base... Não existe nada que não seja baseado em um juízo sensorial, subjetivo, ou vou usar as palavras do Lênin Streck, um puro solipsismo, no sentido de que, olha, esse réu, eu entendo que precisa de um exame criminológico, e daí surgem aquelas fundamentações que servem tão somente para tentar conferir uma aparência de juridicidade para a decisão. E tem algumas problemáticas aí, né? A primeira, vamos analisar, assim, no sentido técnico, jurídico, dentro de um Estado democrático de direito, né? Nessa estrutura liberal de tripartição dos poderes, né? O poder legislativo, que produz, né, em regra, né, produz os elementos ali, né, o direito mesmo, vamos chamar assim. É claro que tem a jurisprudência, tem o judiciário, mas vamos tratar primeiro do poder legislativo. Foi uma opção do legislador afastar essa obrigatoriedade, como a gente tinha conversado agora, com o fim de evitar alguma subjetividade, uma seletividade penal e até mesmo um direito penal do autor. Porque temos que lembrar, o direito penal do fato. Não julgamos pessoas porque elas são ou porque ela é. Julgamos o que ela fez, a conduta criminosa que ela acabou realizando.
E dessa forma, como o Fernando colocou, o legislador, por essa opção, resolveu tirar essa obrigatoriedade do exame criminológico, e o judiciário, uma interpretação em malam partem, a gente pode colocar assim, abriu essa possibilidade do juiz exigir esse exame criminológico numa decisão, vamos colocar dessa forma, até contra a lege, né? Contrária à lei. Alguém poderia até argumentar, né? Que nem o caso que a gente vai tratar daqui a pouco, um crime grave como o latrocínio, por exemplo, que é um crime hediondo. Poxa, mas é um crime tão grave, vai permitir uma progressão de regime num caso desse? Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, não existe prisão perpétua no Brasil. Essa pessoa, em algum momento, ela vai voltar para a sociedade. Então, o questionamento que eu sempre deixo para vocês, parafraseando o professor Paulo César Busato, você prefere que essa pessoa, ela progressivamente retorne à sociedade, progressivamente, ou você prefere que ela passe 20 ou 30 anos encarcerada e no dia seguinte ela tá solta e vai sentar do teu lado no banco de ônibus, enfim. É claro, se a gente pensar de uma forma pragmática, é muito melhor que ela seja aos poucos reinserida à sociedade. E o legislador, entendendo que certas condutas devem ser consideradas com pesos diferentes pela sua gravidade, ele fez uma reforma tanto na lei de crimes hediondos, né, após a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, que deveria sim permitir a progressão no regime, teve aquela alteração a partir de 2007, hoje mesmo com o pacote anticrime, a partir de 2019, tem outros pesos ali para a progressão no regime. Tanto que no artigo 112, a depender das condutas, tem progressões que variam de 16% a 70% de cumprimento da pena para que esse apenado possa progredir no regime fechado para um semiaberto, por exemplo. No caso, um réu primário que comete um latrocínio, para ele pleitear uma progressão para um regime semiaberto, ele tem que passar no mínimo metade da pena no regime fechado. E eu até considero razoável que ele passe metade da pena no regime fechado, tendo ali um bom comportamento, que ele possa progredir a metade, para que ele possa cumprir metade da sua pena restante no regime semiaberto. E também uma forma de você estimular a ressocialização, esse bom comportamento carcerário, que o apenado ele tenha também esse estímulo de retornar à sociedade mesmo, né? Dele cumprir a sua pena, vamos chamar assim, sem maiores problemas, né? Vamos assim colocar. E como eu pontuei há pouco, você tem ali possibilidades em que o apenado, dependendo se ele for reincidente no crime hediondo, ele, com resultado morte, né, por exemplo, ele tem que cumprir no mínimo 70% de progressão. Então, assim, aquilo que eu penso, se ele cumpriu esse percentual, se ele tem um bom comportamento carcerário, não vejo motivo assim para impedir essa progressão. E como o Fernando colocou, esse é o problema que acabou se criando na própria jurisprudência, né? Do judiciário criar uma margem de possibilitar ao juiz, dependendo do caso, uma forma subjetiva, criar ali um subterfúgio para exigir um exame criminológico para que essa pessoa não possa progredir em regime. E isso é muito perigoso, porque você, como eu já citei, me repetindo aqui, dá margem para seletividade penal, dá margem ali para um direito penal do autor, não um direito penal do fato. Com certeza. Essas interpretações que, como o ministro Marco Aurélio bem advertiu, o judiciário acaba adentrando numa questão legislativa que não lhe compete, ainda mais que ele foi um legislador positivo aqui. Ele claramente acrescentou uma interpretação e você veja que tamanha o impacto da questão do exame criminológico que o próprio STJ ele veio endossar essa linha de entendimento com a súmula 439, recaindo também no problema da necessidade de uma decisão motivada, o que gera um paradoxo. A lei não fala em exame criminológico, mas para contornar a eliminação, a supressão legislativa, criou-se então essa fórmula judicial da motivação, ou como o ministro Ricardo Lewandowski falou, do poder geral de cautela. Então, assim,
dá-se margem para uma interpretação de que tudo bem, ainda que não esteja na lei, o juiz tem sob um poder geral de cautela amplos poderes para, enfim, decidir conforme ele entender, com base, daí são invocados de forma completamente temerária, como foi feito, se eu não me engano, o ministro Gilmar Mendes, princípio da proporcionalidade, razoabilidade, e que eles acabam encontrando nesse flanco do poder geral de cautela a porta para repristinar o exame criminológico, enfim, perpetuar esse sistema de uma avaliação de um direito penal estritamente voltado no autor do fato e não no fato. Então, Fernando, você fez um artigo sobre esse tema do exame criminológico na progressão do regime. Inclusive, eu já quero deixar aqui registrado o elogio ao artigo. Na minha visão, ele ficou excelente. Você poderia falar mais sobre esse trabalho que você escreveu? Obrigado pela referência positiva ao artigo, Augusto. Pois então, eu escrevi o artigo Ecos de Lombroso, o exame criminológico, a reincidência e o defeito no pé, que foi publicado no IBCCRIM. E o artigo, basicamente, ele procura trabalhar com questões históricas, né, envolvendo essa criminologia etiológica, com os estudos do Lombroso, e também com justamente como ela ainda tem ondas nos dias atuais, que eu assim chamei de ecos de Lombroso. No artigo eu faço inicialmente uma breve introdução comparando essas questões estéticas, desde a marca de Caim, que é trazida na Bíblia, como a marca do criminoso, que é tão explorada pela criminologia, até um interessante estudo do Umberto Eco, que ele compara a história da beleza, a história da feiura. Esses são os títulos dos livros dele, para dizer como os juízos estéticos influenciam certos processos de decisão. A própria questão, por exemplo, das bruxas, que eram consideradas mulheres feias à época, então tem toda uma questão da estética criminal, né? Trabalho também com uma questão histórica envolvendo o caso do Charles Joseph Whitman, que foi um atirador, um ex-fuzileiro americano que matou, se não me engano, acho que 14 pessoas, feriu mais de 30, na década de 60 nos Estados Unidos, e que foi feito um estudo, imagina, na década de 60, que havia algo errado no cérebro dele. Então, de certa forma, repristinando essa questão de causas biológicas como causadoras de crimes. Então, abordo também, trago um pouco da questão do que a própria doutrina atual fala sobre o direito penal do autor, enfim, todas essas questões que, de certa forma, esse raciocínio ele venha a tangenciar, ainda que você sempre está buscando o delito no criminoso, né? E claro, daí como um eco de Lombroso, justamente aborda essa questão do exame criminológico, que realmente é algo extremamente, vamos usar uma palavra, está embolorado no nosso ordenamento, não tem nenhuma razão de ser. Uma coisa é você querer, numa vendetta, numa vingança, você tentar ficar criando os mecanismos jurídicos para punir as pessoas. Não condiz muito com um Estado democrático de direito, essas engenhocas para manter pessoas presas, que um maior recrudescimento da lei penal tem que ser tratado dentro de parâmetros adequados e não, falando em português bem claro, e não forçando a barra para achar recursos que venham a justificar a manutenção de pessoas na prisão, né? Então, o exame criminológico, dentro de tudo aquilo que nós já falamos, né? Ele não é mais necessário, mas, enfim, a jurisprudência deu um jeito
de ressuscitá-lo. E isso traz questões muito problemáticas, né, que vieram a ser abordadas que está no centro do meu artigo, que foi o julgamento de um habeas corpus pela Terceira Câmara Criminal do Estado do Paraná, onde o réu que estava condenado, cumprindo pena pelo crime de latrocínio, teve sua progressão indeferida sob o argumento de que o exame criminológico, já desnecessário à época, era desfavorável. E no caso, o exame criminológico falava tão somente que o réu possui a probabilidade de reincidência criminal, pois o mesmo ser complexado com o defeito que possui no pé. Então, esse defeito no pé teria sido a causa que poderia levá-lo a cometer novos crimes. Enfim, assim, além do descabimento do exame criminológico, a própria questão do teor desse laudo, ela é extremamente duvidosa, e mesmo para aqueles que não são da área jurídica, acho que naquilo que podemos chamar de bom senso, acho que não denota algo assim muito contraditório, né? E daí eu faço uma correlação justamente com o Cesare Lombroso, na parte que ele fala das porcentagens de reincidência, que o parecer do exame criminológico vai na mesma linha que o Lombroso tinha apontado. Só relembrando, né, que o Lombroso, quando fez os estudos dele, ele estava de forma muito científica fazendo, e como eu disse, falando com professores renomados aqui na Europa, eles todos apontaram que, claro, o estudo é desatualizado, mas na época ele teve o seu valor porque era um momento incipiente da estatística, dos estudos científicos, então era um pouco o conhecimento que se tinha à época, claro, com todos os seus vícios, que hoje são inegáveis, né? Mas não era a leitura que se tinha à época, né? E daí, por fim, eu concluo justamente o artigo falando que, olha, o progresso da ciência não pode resultar em um regresso na compreensão do fato criminoso, né? Que de forma cíclica apresentam-se novos critérios, métodos e teorias de modo a robustecer de forma dissimulada a delinquência como um fenômeno atávico. Então nós não podemos mais reavivar essa noção de o criminoso nato. Então aí tudo isso que eu abordo no artigo, para quem tiver interesse, né, tá no IBCCRIM, e também foi publicado na revista Luso Brasileira de Direito. Esse artigo também foi publicado posteriormente lá, que acho que da ideia de livre acesso. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença aqui do Fernando por ter aceitado esse convite, a participar desse diálogo e assim a contribuir com o seu conhecimento. Fernando, você quer fazer alguma indicação de alguma obra? Fique à vontade, a palavra está contigo. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço o convite para participar desse diálogo, dessa conversa criminal tão interessante, essa conversa criminológica. Foi um período muito agradável para nós nos aprofundarmos num tema tão relevante. E para os ouvintes, eu acho que existe muito a se estudar sobre criminologia no Brasil. A criminologia ainda no Brasil é muito pouco explorada, ela é muito nichada, assim, fazendo com perdão do neologismo, né? Ela trabalha com um nicho ainda muito limitado, comparado com tudo aquilo que a criminologia norte-americana e europeia continua desenvolvendo. Mas para quem tiver interesse, olha, eu diria que o caso que eu reportei ali do fuzileiro americano, existe um livro, né, A Sniper in the Tower, escrito por Gary Laverne, que aborda as nuances do caso, a investigação científica que foi feita, que é muito interessante você ver a compreensão da época, e também
eu mencionei ali no artigo, eu acho que o livro do Humberto Eco é muito interessante. A questão, né, eu cheguei a fazer um contraste bem interessante desde a citação da Bíblia no início com Nietzsche. Eu acho muito interessante você ver os paralelos de compreensão, até porque a marca do criminoso já é algo muito difundido na criminologia como uma característica a ser combatida. Então tudo aquilo que você puder enriquecer, que fuja também um pouco da literatura convencional, é interessante. E eu acho que em termos de criminologia, tem um livro que não chega a adentrar especificamente nesse tema, mas que vai avançando, porque hoje em dia, com a questão de projeto Genoma, a questão do imigrante, principalmente, quando olhamos a questão aqui na Europa, a criminologia já tem falado sobre o crimigração, né, o crime de imigração. Então eu acho que de certa forma é um outro ângulo dessa criminologia que busca o criminoso nato. Então eu acho um livro muito bacana para avançar, chama Globalization and Crime, da Kátia Franco, que é uma professora de criminologia da Universidade de Oslo, muito boa. E então acho que o livro sobre o Charles Whitman e da professora Kátia Franco, acho que são livros que, pegando um pequeno recorte assim, podem agregar muito ao leitor. E agradeço novamente a participação e estamos sempre à disposição para sempre prosseguirmos naquilo que faz a sociedade avançar, que é o diálogo, que é a conversa. Muito obrigado, Augusto. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença do Fernando por ter participado aqui do nosso episódio. Principalmente quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e também te peço uma gentileza, por favor, compartilhe esse episódio com algum amigo, conhecido que possa se interessar pelo assunto, e assim vamos propagando o conhecimento. Também me siga nas redes sociais, em especial no Instagram. Eu estou no perfil @augustorodrigues.criminal. Ali eu vou postando diariamente conteúdos relacionados ao direito penal, ao processo penal e à criminologia. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Muito obrigado e um grande abraço a todos.